Está entrando no ar, programa Itália Nossa, com Carlos Mazello. Sorrir para a vida. Quando acordarem em cada manhã, abrir sua janela, puder respirar fundo o ar que lhe oxigena os pulmões, ver a claridade, o azul do céu, que mais você quer para abrir a vida, o seu sorriso de felicidade? Só a graça de viver já lhe seria bastante para sorrir. Com a riqueza da luz, do ar que respira e da vida ao seu redor, não seja mal agradecido. Louve e bendiga ao seu Criador pela vida que lhe dá, pela vida que lhe concede, pelo amor, pela fé e pela esperança que o alimenta. Bom, gente, nós estamos aqui hoje, nós, que vocês vão saber quem eu estou me referindo, com a presença de um professor de italiano, conhecedor profundo da nossa cultura brasileira. Veja vocês, esse quadro que nós intitulamos como personalidade, não deixa de ser uma personalidade, porque muitos entendem personalidade, né, como autoridades. Não, nós intitulamos personalidades aqueles que fazem, aqueles que têm algo a nos dizer. E hoje nós vamos falar sobre a educação da língua e da cultura italiana. E melhor do que o professor Marco Stella não c'è. Obrigado pelo convite, Carlos. Sou eu quem agradece. Agradeço pela oportunidade que você está nos dando, fazer com que o programa Itália Nossa, com Carlos Mazello, seja realmente, de uma maneira direta e objetiva, esclarecer alguns fatos importantes com relação à influência da cultura e da língua italiana para esses oriundos italianos, né? E essa cultura hoje você introduziu no seu curso, o Italianíssimo, um curso específico. Já vou entrar nesse mérito, sim, porque o tema é pertinente. Como você elaborou e como você pode fazer com que haja uma apresentação desse seu curso para aqueles que venham a se interessar em realizar esse curso sobre a nossa história aprendendo italiano? Sim, porque temos cursos temáticos, como a gente chamou os cursos temáticos, que são de vários assuntos. Entre os assuntos, eu escolhi de montar o Rio Antigo italiano, que seria um tour pelo centro histórico do Rio de Janeiro, para conhecer o centro histórico do Rio de Janeiro no idioma italiano, para alunos de italiano do nosso curso, aberto a qualquer um, né? São tour do Rio de Janeiro, da parte do centro histórico, em locais diferentes. Por exemplo, 3 horas estão na zona portuária. Então, 3 horas a gente foca naquela área e dura, tipo, aquele sábado de manhã, às 3 horas do sábado de manhã. Outra ocasião, a gente faz, por exemplo, a área de Santa Teresa. Outra 3 horas em Santa Teresa. Então, são tours diferentes, em áreas diferentes do centro histórico do Rio, 3 horas em idioma italiano, aberto a um público de qualquer nível, porque a gente desenvolveu um sistema didático que permita de você lidar tanto com o iniciante quanto com o avançado, diferenciando na hora um tipo de trabalho, que é obviamente diferente, você lidar com o iniciante e lidar com o avançado. Então, os dois vão sair satisfeitos tendo aproveitado uma aula da forma melhor. O professor Marco Stella, ele faz parte do COMITES, Comitato Italiano all'Estero, ou seja, Comitê dos Italianos no Exterior. E é importante salientar que a presença do Marcos com o conhecimento da língua italiana, o conhecimento da cultura brasileira, obviamente italiana também, e com os interesses que nós, ítalo-brasileiros ou italianos que são residentes no exterior, que o Ministério Affari Esteri, que é o Ministério dos Italianos no Exterior,
cuida especificamente dessa parte através de outras e várias instituições, como também tem o TJE. Então, nós sabemos que, inclusive, o Parlamento e o Senado são importantes instituições que aferem a condição de nós, ítalo-brasileiros, reconhecidos pelo Ministério Affari Esteri, através do reconhecimento à cidadania italiana, nos dá essa condição de poder entender os direitos e deveres. O Comites, na sua visão, Sim. quais as eficiências e as deficiências em cima do que eu acabei de relatar para os nossos telespectadores? O que quero salientar no início é, primeiramente, que o Comites tem duas características que, na minha opinião, são extremamente importantes. A primeira é que é um órgão público, obviamente, cujo os conselheiros fazem um trabalho voluntário, não recebem nada, tá certo? É um trabalho voluntário, então deveriam ou se dedicam à coletividade italiana residente no exterior, no mundo todo. No específico, a gente está falando de Brasil, certo? Dependendo das áreas no qual está atuando. No meu caso, no nosso caso, são os estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, tem os conselheiros que fazem um trabalho voluntário, dedicam o tempo que podem e têm um objetivo a alcançar. Esse é um dos lados do Comites. O outro lado muito importante são órgãos assim, nomeados, e prestam um serviço à coletividade, obviamente. A gente sabe, né? O Comites é o único eleito. Então, quem reside aqui, é escrito AIRE, pode escolher um conselheiro que o represente perante as autoridades. Então, esse meio campo que o Comites faz, na teoria, é muito importante. Então, tem que ser aplicado da forma melhor. Isso só funciona se quem elege, quem vota, ele tem um controle em cima do conselheiro que ele elegeu, tem um contato direto, ele se informa o que ele fez, o que está fazendo, ele cobra. A mesma coisa que você fala para um deputado, certo? Só a diferença é que o deputado ele recebe um dinheiro, outra coisa. O conselheiro é voluntário, mas deve ter a mesma cobrança, porque, de qualquer forma, está prestando um serviço público. Então, uma vez que você tem o seu conselheiro trabalhando para os interesses da comunidade, é a coisa melhor. E quais os serviços que o Comite vem a prestar aos cidadãos inscritos no AIRE e também aqueles que desejam futuramente conhecer melhor o órgão? A primeira coisa de todas são aqueles italianos por direito que ainda não têm cidadania italiana e querem uma ajuda a entender como funciona tudo isso. Essa é a primeira coisa que o Comites faz, porque não sempre é fácil você ter acesso direto ao consulado. Então, o Comites intermedia para tentar dar uma ajuda, ver como funciona. Então, esse serviço é o primeiro. E outra coisa é manter as relações entre os italianos aqui residentes. Pode ser iniciativas como no meu caso, que eu sempre frisei pela cultura e pela língua, então tentando ser uma referência sobre isso. Então, né, tem pessoa que tem filhos ou netos aqui que não conhecem o idioma italiano, por exemplo, e eu, tanto como Comites quanto como curso italianíssimo, eu explico quanto é importante fazer com que o seu filho que nasce aqui, o seu netinho que nasce aqui, eles conheçam o idioma nativo de você, imigrante, que lá na década de 50, 60, 70 ou 90, imigrou para cá. Então, esse lado do idioma e da cultura é fundamental. Então, o Comites também pode trabalhar nisso, fazer essas relações. Mas é importante que funcione bem isso. Caso vocês desejam assistir toda essa nossa entrevista na íntegra, tá? Com alguns pormenores importantes, vocês vão ter esse áudio, esse vídeo, esse programa, no nosso site, italianossa.com.br. Marco se despede de vocês, deixando saudades, porque foi um esclarecimento e uma ponderação maravilhosa, assim considero. Não sei se vocês vão considerar, mas
Espero que vocês aproveitem muito todas as informações aqui contidas nesse programa. Obrigado, Carlos. Até logo a todo mundo. Obrigado pelo tempo que se disponibilizaram em ouvir a gente. A presto! A presto. Qual o propósito maior da SS Voltaica, como de fato vocês estão colaborando e, na verdade, fortalecendo esse primeiro simpósio da língua e da cultura italiana, porque sem patrocinadores e sem apoio e sem essa condição, nada seria possível. Então, eu agradeço aqui publicamente, mas qual a contribuição maior que a SS Voltaica pode realmente fazer com que todos nós que somos integrantes da comunidade italiana, onde o programa vai chegar, onde a revista está cada vez mais divulgando a nossa cultura, possa realmente contribuir para todos aqueles que desejam também ter a sua economia no trabalho de vocês. Sim, primeiro boa tarde a todos, muito obrigado, Marcelo. É muito bom a gente poder dizer o seguinte: a SS Voltaica ela foi projetada para levar honestamente o sistema solar eficaz para a sua residência, para o seu comércio, para a sua indústria, seja para onde for, né? Sem pegadinhas, sem enrolação. Vamos falar um português claro, embora seja um simpósio da língua italiana, né? Vamos falar o português claro. Nós não participamos de concorrências desleais, né? Eu nunca vou, nem eu, nem o Carlos Henrique, nós nunca vamos comprometer a qualidade e a segurança do nosso sistema em prol de um preço mais baixo. Bom, então vamos nós. São quantos anos de 2000? 14 anos. 14 anos de projeto Italianossa, em parceria, obviamente, contribuindo muito. E ele veio somar muito nesse primeiro simpósio da língua e da cultura italiana. Então, Marco, eu hoje gostaria agora, nesse momento, na expectativa de ouvi-lo de uma forma muito transparente, muito honesta, como você sempre foi. Qual o resultado até a data presente de tudo que você participou, da forma como você participou, do que você ouviu, o que contribui para essa cultura que a gente tenta mantê-la viva através das nossas tradições e das futuras gerações? Assim, Carlos, posso dizer que a ideia em si do simpósio foi muito boa, realmente. A forma com a qual o Carlo elaborou esse simpósio foi fantástica, ou seja, envolver pessoas com conhecimentos diferentes e fazer com que esses conhecimentos que têm como elo em comum a Itália e a italianidade pudessem se entrosarem e dar um resultado completo dessa forma. Então, gostei muito da forma com a qual o Carlos realmente elaborou. Até agora tá perfeito, tá respondendo às minhas expectativas, que eu acompanhei o início, a ideia em si, a cogitação do projeto, acompanhei desde o início e realmente está respondendo e até superando as expectativas. O Carlos e a equipe toda da Italianossa está de parabéns mesmo. Então, o interesse aqui maior é fazer com que haja um registro
das pessoas que estão abraçando o primeiro simpósio da língua e da cultura italiana. Carlos Henrique Ferreira, o teu alô nessa segunda fase do simpósio. E aí, quais são as expectativas? Expectativas altas, assim como foi na primeira fase. Eu diria o seguinte, assim como é o primeiro simpósio, e eu tenho esperanças e expectativas que esse simpósio se prolongue por anos e décadas, porque é realmente muito importante a gente resgatar uma coisa que está muito apagada, que é a cultura. Mas a cultura, que a gente sabe que a Itália sempre foi o berço inspiracional de cultura, né? Chegou a ser... Os iluminados estavam onde? Todos os caminhos levavam para Roma, não era isso? Ó, o Guida, vocês como assistiram lá na abertura do simpósio, contribuiu muito, né? Com a questão do carbono zero, com a Prima, nossa parceira. Mas aqui agora o momento é descontração. É o almoço de boas-vindas para a segunda etapa do primeiro simpósio da língua e da cultura italiana. E o Guida me chama sempre a atenção porque ele às vezes não tem condições, não tem tempo, mas fala de comida, fala de encontro, que em gastronomia italiana, vê se ele falta. Não faltam, adoro. E você escolheu muito bem o restaurante. Legal. Muito bom. Aqui era uma olaria, você sabe disso. Né? Exatamente, uma história dos imigrantes aqui que construíam tijolos. Esse restaurante realmente é muito legal e você escolheu muito bem, muito típico da Itália, para a Itália, né? E perfeita escolha, muito bom. Então tá aí, o registro do nosso querido Fernando Guida. Guida. Que eu falasse, era isso. Exato, Você só a parte não coisa? só. Se você quiser falar, você pode falar. Não, Tá bom domingo. Bom domingo e em Boca ao Lupo, né? Na segunda fase do tranquilo. nosso primeiro simpósio da língua e da cultura italiana. Muito legal. Então vamos lá, Parabéns, obrigado. Marcelo. Estamos apresentando programa Itália Nossa com Carlos Mazello. Allora, siamo qui con il direttore dell'Istituto Brasiliano di Língua, com José Amaral, diretor do Instituto Brasileiro de Línguas da Tijuca. Essa unidade aqui na Tijuca, na rua Baltazar Lisboa. E por que eu estou iniciando esta unidade? Ela tem uma porta aberta para você. Você que quer estudar o italiano, o idioma italiano, ela abre as portas para a comunidade ítalo-brasileira, a colônia italiana. O fato de ter abraçado o projeto Itália Nossa, ele participou exatamente do primeiro simpósio da língua e da cultura italiana. Então, quem valoriza a nossa cultura, quem valoriza as nossas tradições, merece exatamente estar aqui neste programa para poder conhecer um pouco mais esse mercado. José Amaral, dando o meu cumprimento especial a você. Primeiro, por quê? Porque o José Amaral ele não tem origem italiana, é portuguesa. E ele abraçou esse projeto quando muitos poderiam abraçar e não abraçar. Então isso é um reconhecimento público que eu faço em nome de um projeto Itália Nossa, onde desde 1989 nós mantemos esse projeto. E vocês podem perceber, que merchandising, que propaganda, e de fato é. Só que existe o porquê. Porque ele oferece serviços diferenciados, onde você vai estudar o italiano de uma maneira muito diferente, porque a área que ele atua
Ele, inclusive, deixou muito claro um simpósio que nós fizemos, Rio Búzios, onde a palestra dele focou muitos assuntos interessantes. Eu estou errado? Eu estou certo? O que você tem a acrescentar? O que você tem a corrigir? Está corretíssimo, Marcelo. Primeiro, eu quero te agradecer por tantas palavras elogiosas. Obrigado. Na minha humildade, o que eu posso colocar para você é o seguinte. Hoje, com essa questão de globalização do mundo e também com o acesso à internet, ela te permite você conhecer o mundo num teclado. Né? Você dá uma tecladinha e abre o mundo para você. E você conhecer uma cultura ou uma informação na língua oficial é muito diferente de uma tradução. Para que fique claro para todo mundo também é o seguinte, o professor, ele não é um tradutor. O professor é um educador. Para você ser tradutor, você tem que ser formado no idioma e depois fazer uma formação para ser tradutor. O que acontece na questão de idiomas? Você tem os dialetos. Perfeito. E são regionalismos. Se você não conhece profundamente a cultura desse país, se você não conhece os regionalismos, você nunca vai conseguir identificar que tipo de tradução você vai fazer. Porque as palavras, se forem traduzidas literalmente, elas não correspondem à ideia central do outro idioma. Você não pode raciocinar com as suas palavras em outro idioma. Seria muito fácil, né? Você pega um dicionário e vou montar aqui um texto e vamos embora. Da onde apareceu essa expressão na boca do lobo? Porque o americano fala on target, na mosca, porque ele viu a mosquinha lá no target, lá no alvo. Aí ele acertou bem no meio. Em boca ao lupo quer dizer o seguinte, na boca do lobo, os caçadores, a Itália é uma região montanhosa, você tem regiões montanhosas na Itália e você tem muitos lobos. Para se proteger, não tem alternativa, é só matando o lobo. E se você não der um tiro certeiro na boca, ele só sai ferido, ele não morre. Aí vem exatamente a expressão em boca ao lupo quando se dá ou se pronuncia de tal maneira para uma outra pessoa que vai para uma atividade e ele deseja boa sorte. Sucesso. Sucesso, boa que sorte. você atinja o objetivo. Atinge exatamente. O objetivo certeiramente. Exatamente. Exato. O Instituto Brasileiro de Línguas, que a gente carinhosamente chama de IBL Idiomas, ele nasceu há mais de 30 anos, de uma ideia sonhadora em querer fazer um centro de idiomas. E aí vieram todos os idiomas que nós ensinamos hoje. No caso, o inglês, o espanhol, alemão, italiano, francês e também o mandarim e japonês. Com uma metodologia muito prática, você tem que entender o racional desse idioma, ou seja, eu tenho que pensar no outro idioma para falar outro idioma. Para você falar um outro idioma, se compõe de dois pilares, né? Que você tenha o domínio de uma gramática, que nada mais é do que a lógica de pensamento desse idioma, e também vocabulário. Uma coisa sem a outra, você não consegue se expressar e você não consegue idealizar o que você quer falar, né? Com o tempo, você vai ganhando a segurança e a fluidez na comunicação. Essa fluidez, necessariamente, você não precisa completar o curso todo. Então eu só serei fluente se eu fizer o curso completo, estudar até o último nível. Não. Você pode ser fluente sendo básico. Porque quando você está conversando com alguém, você não precisa pensar português, traduzir para italiano, ou alemão, ou francês, para conseguir falar aquilo que você quer falar, que você está pensando num outro idioma. Eu achei interessante a forma como você colocou e eu tenho certeza que você, preste bem atenção agora, hein? Você que está ouvindo aí, exatamente. Vê se não se encaixa com você. Então foi o seguinte, eu trabalho com público 50 a mais, uma senhora comentando comigo, meu filho, vocês ensinam inglês aqui? Sim, a gente ensina também inglês. Ah, tá. Não, porque eu sempre tive vontade de aprender. Mas eu tenho dificuldade, até pela idade, e sempre que eu procuro um curso agora, eu entro na turma com os adolescentes, e aí eu não me sinto à vontade nessa turma. Ah, não, claro, mas aqui a gente já trabalha com um público
50 a mais. São turmas específicas para esse público. Mas a senhora falou que não conseguia aprender inglês, né? Tem algum motivo? Não, porque eu quero fugir do alemão. Ah, mas o alemão não é uma língua assim tão mais difícil, na minha ingenuidade, né? Ela não é uma língua tão mais difícil. Ela, não, meu filho, eu estou querendo fugir do Alzheimer. Ah, tá. O Alzheimer. Tá, o alemão. Isso. Aprendizado de idiomas vai lhe ajudar bastante nesse sentido. E aí eu procurei, estudei e comecei a identificar que realmente há estudos em cima disso. Eles constataram o seguinte, que a melhor combinação foi exatamente essa. Você fazer exercícios físicos, eventualmente, quando necessário, a suplementação por medicina e um aprendizado de uma atividade nova, principalmente idioma. E aí nós temos a parada para o café com bolo. A nossa aula dura 2 horas, então, para não prolongar tanto essas 2 horas de aula, a gente faz um quebradinho, um breakzinho, né? Vai ao banheiro, um café, um bolo. E aí o que a gente começou a perceber? Que esse momento era o momento em que as pessoas se socializavam, faziam amizades, criavam novos laços ali. Então, além de conhecer um pouco dentro de sala de aula, a pessoa também a conhecia fora da sala de aula, falava outros assuntos, conseguia se identificar com outras pessoas. Isso foi fundamental para que o curso continuasse dando certo. Então, inicialmente o objetivo era pedagógico. A capacidade de absorção, ela diminui ao longo do tempo. Então, eu dou uma parada, dá uma refrescada na memória e volta novamente para a nova aula. Ou a mesma aula, só que de uma forma renovada. Mas o que a gente estava identificando foi o seguinte, era necessário ter esse momento, porque era o momento que as pessoas se conheciam, era o momento que elas conseguiam se identificar em outras pessoas fora da sala de aula. Então você não tinha só um colega de sala de aula, você tinha um amigo do seu curso. E a qualidade de vida, ela está também em atribuir o conhecimento, em fazer com que que o cérebro hoje tem uma capacidade tão incrível que, segundo a ciência, diz que nós não aproveitamos sequer ainda 5%. Exato. Então reparem bem, né, todos nós, como temos muito ainda por descobrir essa nossa caixinha do cérebro. Então eu convido a todos, principalmente 50 a mais, porque realmente é um público que nós temos que reconhecer. Reconhecer todos vocês, porque a valorização, a gratidão aos nossos ancestrais é uma forma de fazer com que, no futuro, nós sejamos agraciados, pelo menos assim entendo, de uma maneira a qual, né, as futuras gerações vão entender que só se colhe fruto se alguém plantou. Então, eu quero aqui parabenizar essa iniciativa do Amaral, não digo especializar, mas de conter dentro da sua unidade uma unidade muito mais especial e diferenciada do que apenas o aprendizado, mas sim dar a condição de ter uma qualidade de vida se ocupando, sendo útil à sociedade. E eu acredito que com este gesto, você, com toda certeza, não só vai angariar esse público para cá, mas poder fazer um trabalho humano. E isso que, para mim, a Itália Nossa, ela passa a ter uma responsabilidade maior. E nessa forma de poder assistir, eu acredito que o universo nos assiste. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Sucesso! Avanti! Avanti. Instituto Brasileiro de Línguas, Unidade Sanstenha, localizado na Rua Baltazar Lisboa 10, ao lado do Shopping Tijuca. Idiomas para a maturidade com turmas exclusivas pela manhã e à tarde, presencial e online. Participe do nosso clube. Oferecemos programa de extensão cultural, experiências do cotidiano com turmas pequenas ou individual, aulas interativas, promoção especial. Ligue agora. E penso alla bellezza, sì. Perché l'Italia è la nazione che più di ogni altra al mondo racchiude l'idea di bellezza paesaggistica, artistica, narrativa, espressiva. Tutto il mondo lo sa, ci ama per questo vuole comprare italiano, conosce la nostra storia, venire in vacanza da noi. È un orgoglio, certo, ma soprattutto è una risorsa economica di valore inestimabile che alimenta la nostra industria turistica e culturale.
E aggiungo che tornare a puntare sul valore strategico dell'italianità vuol dire anche promuovere la lingua italiana all'estero e valorizzare il legame con le comunità italiane presenti in ogni parte del mondo, che sono parte integrante della nostra. Bom, gente, todo mundo tem um ponto fraco. Eu vou revelar o meu ponto fraco. O meu, sabe qual é? É doce. E esse quadro, Mangiare Bene, nós reservamos digamos, um doce muito especial. Para os italianos, ó, é uma delícia. E para os brasileiros, ó, é uma delícia, porque tem uma diferença. Vamos curtir juntos? Como eu havia dito, apresentado, nós vamos precisar de 1 kg de farinha tipo 0, açúcar, manteiga, mel de acácia e fermento. Assim, se tem uma massa lisa, homogênea e com boa elasticidade, como vocês estão apreciando. Iniziamo a inserire negli stampini, quindi va messa sempre 1/4 della pasta. Começa o nosso chefe colocando nos moldes, enchendo até a 4ª parte. Quando a massa chega à borda, se cozinha por cerca de 20 minutos. Depois são desenformadas. Espera-se esfriar e molhamos então em uma calda de açúcar, baunilha e suco de limão e de laranja também, que é importante, numa temperatura de 60 graus. Fare il babà. Una volta inzuppato va premuto in questo modo e il babà va su. È come una spugna. Dá questo effetto qua. Poucos ingredientes, simples, para uma delícia sem comparação. O babà, que é suave e tentador, como vocês estão apreciando. Sem dúvida, esse é um dos doces mais famosos napolitanos. Suas origens são de fora da Itália. C'è una storia dietro, appunto, quando l'imperatore Stanislao perse la guerra lì in quel della Polonia e venne comunque in esilio in Francia, no? Lui che si dedicava alla pasticceria, ai prodotti di pasticceria e anche un po', se vogliamo, anche un po' al bere, no? Si racconta appunto che attraverso un dolce che non riusciva a gustare bene, che era il Kugelhof, no? Como tantas outras, a receita surgiu por um acaso em um experimento doméstico na casa de um polonês. La pasta di babà con l'inzuppata al rum. Da quel momento in poi, insomma, i pasticceri francesi, in quanto in Francia, i famosi Monceau che andavano al servizio della Napoli Bene, portarono questa tradizione e poi alla fine Napoli, insomma, ha promosso quella che è l'attuale babà nel mondo. La paternità la possiamo anche dare alla Polonia, però chi ha svezzato, chi ha fatto crescere il babà è naturalmente il napoletano. Come è giusto che sia, per merito di un re nacque il sovrano della pasticceria partenopea, il babà, in onore del famoso Ali delle 1001 notti. La cosa più importante nella preparazione del babà. No entanto, é importante que a farinha seja extremamente de boa qualidade e que se utilize muita gema de ovo. Farina dell'ottima qualità e anche tanto tuorlo d'uovo. Dopo la cottura il babà veniva spesso inzuppato. Depois dessa coesão, né, dessa cozzano, diciamo così, o baba é molhado em rum. Vejam vocês, rum, maravilhoso, né? Mas essa tradição tem desaparecido. Lasciatemi cantare. Se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di sognare. Ed allora c'era una volta una città
nessuno poteva farci niente, perché ognuno pensa solamente per sé. Sarà successo veramente, saranno favole e leggende, le verità sempre diverse e le bugie sempre le stesse, e tra complotti e tradimenti, avventurieri e replicanti, ma sempre più di male in peggio, e i topi vanno all'arrembaggio. E poi arriva come se fosse niente uno showman che non fa il cantante, ma che sa conquistare chiunque lo sente. Scaccia i topi e diventa un eroe, però la folla è uno strano animale, prima lo porta in trionfo e dopo ride di lui. Sarà successo veramente, saranno favole e leggende, le verità sempre diverse e le bugie sempre le stesse, ma nello sbando generale ci sono i bimbi da salvare, e basterebbe una magia, un viaggio nella fantasia, seguendo un sogno ricorrente, volando in modo strabiliante, verso quell'isola ideale, a bordo di un'astronave. E basterebbe una magia, un viaggio nella fantasia, verso quell'isola ideale, a bordo di un'astronave. Serena, como está você? Bem, estou pizzicata. Você é líder deste grupo que há 20 anos testemunha a cultura musical de Salento, que aprofunda as raízes nas grandes tradições. Mas somos um grupo muito jovem porque queremos ser dinâmicos, ativos e, de alguma maneira, temos recriado uma antiga tradição e a temos utilizado com seus materiais. Esta é a Pizzica Salentina. É a música do tarantismo que consegue curar as atarantadas. Prezados pandeiristas, lhes desejo o melhor. O encontro com Il Cerca Sapori finaliza aqui, na Praça Sant'Oronzo, onde os deixamos na companhia da música. Viva a Pizzica Salentina! Obrigado por nos acompanhar e até breve.
Neste quadro Passeggiata Italiana, você vai conhecer através destas imagens que a RAI disponibilizou em parceria com este programa a cultura de diversas regiões da Itália com o objetivo de divulgar imagens fascinantes, pouquíssimas divulgadas. Allora, desfrute destas imagens e conheça essa riqueza cultural. Cristais, ouro, mármores ótimos, num tempo lugares de encontros, de discussões. Embaixo destas abóbadas nasceu a cultura, a arte, a poesia, mas já não mais. Agora as galerias da Itália não são mais do que imensas catedrais de consumo, muitas vezes abandonadas a si mesmas, vítimas de uma irrefreável deterioração. Roma restituiu aos romanos a Galeria Colonna, hoje dedicada a Alberto Sordi. Aqui tudo é luxo, suntuosidade, mas se respira pouca história, como em Milão, por outro lado. Giacomo Bocca, que desde sempre tem uma livraria na galeria, nos comenta. Hoje não é mais que um local de trânsito. Antes aqui se reuniam os futuristas no Bar Bife, os músicos no Zavini, os cantores provavam sua voz embaixo da cúpula do octaedro e para que a prova tivesse sucesso, pisavam os testículos do touro. Stavano sotto la cupola dell'ottagono e poi in segno scaramantico, perché la loro prova avesse successo andavano a ruotare il tacco sulle palle del toro. Ecco, quella a Milano, ahimè, non c'è più. As medidas da mudança estão nesses cartazes que falam do presente e do futuro. O passado existe só na lembrança de poucos. Mudaram as vitrines, os cartazes e, sobretudo, o comércio com relação a um passado que reunia pequenos empresários inventores de produtos famosos, como o Campari, inventado na galeria no início do 900, ou o famoso panettone de Angelo Motta. Hoje foram substituídos pelas multinacionais. Agli inizi del Novecento, oppure il panettone del famoso Angelo Motta, non ci sono più. Oggi ci sono le multinazionali. No nosso local, dos pratos típicos milaneses, só temos o risoto e o ossobuco. Tivemos que adotar a cozinha internacional com pratos que se podem achar tanto aqui como em Nova York ou em Tóquio. De Milão, a Galeria San Federico de Torino, no centro histórico, pizzarias, um cinema, um bar e poucas pessoas passando. O escritório de Giovanni Battista Bertoluso está aqui desde 1948. Está mal cuidado esteticamente, começando pelo teto, porque quando chove, para andar por aqui, tem que se usar guarda-chuvas, ou inclusive um bote. Além disso, não tem iluminação durante o dia. Genova, Galleria Mazzini, ao passo do Teatro Carlo Felice. Aqui sentavam-se Puccini, Mascagni e mais adiante Pirandello, Montale, Soldati. Aqui estava o Café Roma, a cervejaria Zolesi. Agora, de tudo isso não resta mais do que a lembrança, imortalizada em raríssimas estampas de época. É verdade que ficou a Feira do Livro, mas é outra coisa com relação ao passado, quando passeando entre os stands, tropeçávamos com os pais da literatura italiana. Agora dominam os saldos, os descontos, a cultura a tanto por quilo. Aqui as pessoas se detêm, olham, passam e sonham com uma galeria diferente. Eu lhe daria mais vida. Faria como nas galerias de Lyon, com pequenos restaurantes, onde as pessoas possam comer fora também no inverno. A transformaria num local de encontro. No entanto, hoje é apenas uma passagem. Acrescentamos a isso o pavimento, que não existe mais. Era belíssimo. O desmantelaram e colocaram essas louças. Acho que o levaram para Pontremoli ou outra cidade toscana para fazer uma praça. O a Pontremoli o un'altra città che hanno fatto una piazza, dicono. Estamos em Nápoles, na Galeria Umberto I. Foi construída em 1884, quando a epidemia de cólera obrigou a destruir todo o bairro. Estes acabamentos são de filigrana de ouro sequim, fastos de um passado que não voltará. O único rito que sobrevive é o das sfogliatella na galeria. O resto é o libreto de sempre. É frequentada por dezenas de famílias de nômades, por crianças pedindo esmola, por pessoas de mal viver. É um grande problema para nós. Além disso, está o problema dos camelós de produtos falsos que enchem a galeria com sua mercadoria. Que fanno accattonaggio, in effetti. E questo è un altro grosso problema. E poi, in ultimo, abbiamo il problema degli extracomunitari venditori di prodotti falsi che invadono completamente la galleria tappezzandola con le loro mercanzie.
Esta é a árvore dos desejos, com cartões no lugar de enfeites. Alguns pedem dinheiro, outros invocam amor, outros enviam um pensamento aos caídos em Nasiriyah. Mas estamos em Nápoles, e Nápoles é sempre Nápoles, para bom ou para o ruim. Como os rapazinhos dos bairros espanhóis roubaram a árvore 2 vezes, este ano o cimentamos para evitar que voltassem a roubá-lo. Con del fil di ferro per evitare che lo potessero rubare di nuovo. Turismo da Fé. Uma agência especializada no turismo religioso. Oferece roteiros exclusivos e personalizados. Inclui desde o planejamento da sua viagem até o acompanhamento nos passeios, sempre com muita confiança, qualidade, respeito e todo o cuidado com seus clientes. Roteiros para corações peregrinos. Per Questo è Amore, Rai International, in collaborazione con questa emittente, presenta Il fulcro è lì sulla cima, nel cuore di quello splendido costone tufaceo rivolto al mare che domina il golfo sottostante. Servono ancora pochi fondi e poco tempo per vedere riaffiorare le antiche vestigia del rione Terra Pozzuoli, simbolo dei Campi Flegrei. Il Tempio Duomo, spettacolare sintesi di storia, architettura e fede che unisce in sé le possenti mura del Tempio Romano di Augusto e l'importanza della cattedrale barocca dedicata a San Procolo di Cosimo Fanzago, uno dei tanti monumenti negati che potrebbe essere restituito al pubblico già a fine anno in occasione delle celebrazioni dello sbarco di San Paolo a Pozzuoli. Tempio importantissimo che è un unicum in Italia per come è stato costruito, perché è praticamente intero, fatte salve la parete di fondo della cella e quelle di ingresso che sono state appunto distrutte per consentire la realizzazione della chiesa barocca. Un complesso lavoro di restauro che ha cercato di sintetizzare diversi momenti storici della Rocca Puteolana, sgomberata negli anni 70 durante i primi fenomeni di bradesismo ed evacuata dopo il terremoto dell'80. I vecchi fabbricati del Duomo sono rimasti totalmente abbandonati fino al 1993, anno in cui la Regione ha avviato i lavori di restyling. C'è stato l'interesse fondamentale nella progettazione di mantenere tutte le fasi del Tempio e con le integrazioni secondo dei linguaggi contemporanei, quindi cristallo, tiranti, cercando di tenere alla luce tutti gli elementi. Poi abbiamo ricostruito invece soltanto come sagoma quello che era il frontone originario dal lato sud. 100 milioni totali di spesa tra capitoli europei e ordinari, 40 ancora da stanziare. È il costo complessivo del progetto redatto da un team di architetti che unisce antico e moderno. Sulla linea del mare, dove sorgevano in passato le ville romane, ci saranno alberghi, sale convegni, strutture di accoglienza e museali. Si pensa ad un'esposizione permanente di arte contemporanea. Quindi attualmente è la zona che sta più indietro e se non riusciamo a sbloccare i scavi archeologici non possiamo dare dei tempi certi. Tecnicamente dico che nel momento in cui iniziamo i scavi archeologici in 3 anni il Rione Terra potrebbe essere tutto completato. Alla nuova cittadella di là da venire un ricco e suggestivo percorso archeologico già terminato, l'accesso dal seicentesco portone di Palazzo di Fraia, un viaggio che ci porta nella storia di 2000 anni fa. Questo è un punto, diciamo, nodale per la comprensione di come era organizzato il tessuto viario della città antica. Abbiamo infatti il percorso del decumano massimo, del decumano principale della colonia al momento della sua fondazione e l'incrocio appunto con un altro dei cardini principali che è quello che noi chiamiamo convenzionalmente di via San Procolo, perché le strade moderne del quartiere hanno più o meno ripreso naturalmente il tracciato di quelle antiche nel momento in cui tra il
500 e il 600, al di sopra della città romana è cominciata a nascere la città antica. I decumani, le stratificazioni che raccontano come la città sia cresciuta su se stessa, età repubblicana in tufo, età agustea in reticolato, i porticati e il laterizio di età neroniana, le antiche taberne, le cisterne per l'acqua, gli ergastula, luoghi dove vivevano gli schiavi poi postriboli, come già ci racconta Pompei, e ancora altro. Siamo nel livello ipogeo di un grande edificio residenziale che si affacciava sul decumano di Via Duomo, che in età augustea è diventato il decumano massimo della colonia, perché quello precedente è stato chiuso da un muro per consentire ad Augusto di organizzare la sua piazza del Foro intorno al tempio restaurato. Erano locali adibiti a magazzini che hanno avuto anche loro una lunga vicenda edilizia, e tra i magazzini c'è il larario, diciamo una specie di cappella di famiglia, dove ci sono le rappresentazioni canoniche dei due lari accanto al genius loci, alla divinità protettrice del luogo. Ci sono i due serpenti agatodemoni, perché si riteneva che i serpenti portassero benessere, fortuna e felicità, e sui due lati della parete ci sono le 12 divinità dell'Olimpo, 6 da un lato e 6 da un altro, perfettamente riconoscibili grazie ai loro attributi, e che abbiamo recuperato attraverso un lungo e paziente intervento di restauro. Antico e moderno, storia romana e barocca insieme, e in futuro un unico grande sogno, il turismo che per ora non c'è. Ciao a tutti, sono Peppino Di Capri, volevo fare un saluto esclusivo a tutti gli amici di Italia Nostra e spero di incontrarvi al più presto di nuovo qui, magari in Brasile. Ciao! Tinta dell'Arte, Mansão Firenze. A maior empresa em decoração com arte clássica, especializada em escultura em mármore, bronze e ferro fundido, além de vasos e chafarizes. Decore sua residência, jardim, fazenda, hotel e valorize seu negócio. Agende uma visita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas e sábados, das 9 às 16 horas. E conheça uma pequena Itália localizada no alto da Boa Vista, cercada por um espaço acolhedor, e sinta-se nos jardins de Firenze. Showroom Alto da Boa Vista, 146, Rio de Janeiro. Bem-vindo ao programa Itália Nossa com Carlos Mazzello. Este programa estará sempre disponível para defender os direitos daqueles que se sentem prejudicados quanto ao atendimento junto às entidades italianas que têm o dever de atender a todos com humanidade e respeito. Nesses 32 anos do projeto Itália Nossa, acompanho e tenho enfrentado muitos problemas da colônia italiana, mas confesso também já tive muita satisfação ao constatar que alguns já foram superados e solucionados, que é melhor ainda, né? Tais como, por exemplo, combater a forma desumana como eram tratadas as pessoas que tentavam conseguir apenas uma senha na porta do Consulado-Geral da Itália do Rio de Janeiro, onde sequer havia um banheiro disponível, vejam vocês, para as suas necessidades fisiológicas de qualquer cidadão que lá chegava. Bem como também o péssimo atendimento de alguns funcionários que as pessoas dependiam apenas de umas simples informações em vários setores dos serviços consulares e eram destratados por alguns funcionários, inclusive outras pessoas que faziam parte de outras entidades, outras instituições italianas. E hoje, lamentavelmente, ainda algumas pessoas utilizam seus cargos, suas funções, inclusive se favorecendo. Por essas razões é que sou combatido por um ínfimo e insignificante número de pessoas e instituições, principalmente aquelas italianas que não desejam o sucesso desse projeto intitulado Itália Nossa. Mas somos vencedores, pois estamos mais fortes e muito mais seguros de nossa missão em servir esta comunidade, e agora também na América do Sul, onde a presença de oriundos, de italianos e italianos nativos
é também muito relevante como a nossa do Brasil. É necessário todo cuidado e devemos estar muito, mas muito atentos com algumas pessoas que lidam com o público e outras que são assistidas pelas instituições italianas, principalmente aquelas inscritas no cadastro de italianos no exterior, chamado AIRE. Portanto, o quadro Críticas e Sugestões, ele é o seu canal de comunicação para nos ajudar a melhorar cada vez mais os serviços dessas instituições italianas que devem atender todos, sem exceção, aqueles principalmente que têm o direito de serem servidos, onde cada um também deve ter o dever de fazer com que haja um combate para que essas instituições italianas melhorem os seus serviços. Participe. A sua participação é muito valiosa para nós. Por isso, visite o site italianossa.com.br e deixe sua mensagem através do e-mail carlosmazelo@italianossa.com.br ou envie uma cartinha para programa Itália Nossa com Carlos Mazzello, Caixa Postal 24-105, CEP 20-550-970. Faça valer o seu direito, pois a vitória é de estarmos hoje aqui, neste canal, a nível internacional, para servir a comunidade no exterior. A presto. Lasciatemi cantare. Bom, gente, o quadro La Traduzione, para mim também é um dos quadros assim que eu tenho um apreço muito grande. A música, ela toca o nosso coração, pelo menos a mim. Tenho certeza que para você também. E a música de hoje, a tradução de hoje, ela é especial, porque ela foi composta por Pasquale Gallipoli, esse cantor, poeta, que ele acabou compondo uma música através de uma poesia, que é La Canzone di Francesco, a canção de Francisco. Esse Francisco é o de Paula, nascido em Paula, lá no sul da Calábria. Então vamos ouvir a canção e eu traduzindo para vocês essa melodia que toca meu coração. Espero que toque seu coração, porque falar de Francisco de Paula, você conhece bem a história dele. Então vamos a ela. Un abbraccio da Pasquale Gallipoli a tutti gli amici del Brasile che puntualmente ogni giorno mi sostengono. È veramente una grande emozione per me sapere che da parte vostra c'è questo immenso affetto. Un caro abbraccio a tutti i miei connazionali e conterranei che vivono in Brasile e spero un giorno di poter essere lì con voi e festeggiare insieme. Un caro abbraccio da Pasquale Gallipoli, da Paola. Ciao ciao a tutti, viva l'Italia e viva il Brasile. Na paz de santuário vive um santo lendário que acolhe tanta gente de qualquer continente. E as pessoas fiéis a ele oram e acendem as velas, e a luz gerada faz o dia feliz de quem sofre sempre tanto. Mas quem no coração tem o seu santo, todo mundo sabe de você, de seus milagres e as páginas que fazem parte de uma história agora que nunca pode acabar. Sempre cuide de quem espera em um destino mais seguro. Para quem faz uma viagem longa, de coragem no seu mar. São Francisco, meu patrono, peço um presente para eles. Sempre seguir o seu caminho e a quem sofre esteja sempre perto. Cubra com seu manto seu próximo irmão, que sempre sonha e espera com seu mesmo jeito. Eu estou contigo, eu estarei contigo
Sabe por quê? Quando precisamos, procuramos você. Diga-me se isso não é acreditar cada vez mais em você. Eu sei que sua caridade para nós sempre ficará e nunca desaparecerá com o tempo. Sabe, Francisco, todo mundo sabe de você, de seus milagres e páginas que fazem parte de uma história agora que nunca pode acabar. Apague o ódio entre as raças e reacenda as harmonias. Nós sempre iremos orar a você e nunca nos sentimos sozinhos, mesmo quando a natureza, com seu vento, faça medo. Você está lá, nos protegendo como pastor com os rebanhos. Eu estou com sorte, porque nasci paulano. O país do meu santo, que no mundo é tão amado. Tá aí, então, chegamos ao fim de mais uma tradução com La Bella Canzone di Francesco, a canção de Francisco, do poeta, cantor e chefe da gastronomia calabresa Pasquale Gallipoli. Chegamos ao fim de mais um programa Italianossa com Carlos Mazzello. Espero que você tenha gostado. Espero que realmente você também colabore participando, dando sugestões, fazendo críticas e divulgando esse programa para a sua família, para os seus amigos. Enfim, o programa é para você. Não adianta realmente eu estar aqui sem você aí. Então, eu conto com você.